quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 84, literalmente o salmo que acabamos de cantar no louvor, e a canção anterior também fala da presença de Deus. É na presença do Senhor que nós nos reunimos, uma reunião fatiada, dividida, né, nesse sentido, cada um na sua casa, mas não há ajuntamento, mas há uma reunião do povo de Deus. Então o Salmo 84, ele nos diz assim, vamos acompanhar na palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primavera, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Esse texto fala da presença de Deus. E falar da presença de Deus, irmãos, para nós é algo que, como nós lemos no início deste nosso encontro, no texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14, fala que há a necessidade de uma busca por essa presença. E a busca, ela deve ser feita de todo o coração. E há uma certeza que aquele que busca, ele vai encontrar. Aquele que busca Deus vai encontrar. Agora, irmãos, há uma distinção a ser feita aqui. A busca pela presença de Deus, há uma distinção entre buscar a quem nós buscamos ou o como Deus opera. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a busca pela presença de Deus, na busca pela presença de Deus, o quem, a pessoa, quem está sendo buscado, o ser a quem nós nos dirigimos, deve dominar o nosso coração, os nossos desejos, os nossos intentos, a nossa alma, o cerne do nosso ser. Mais do que o como, ele age. Ele age, ele tem poder, ele se manifesta, ele responde oração, ele nos visita, ele intervém. Mas antes disso, ou o como ele age, não pode estar desassociado do quem nós buscamos. Por que eu quero dizer isso? Porque há um risco para nós, como há um risco, esse risco não é da nossa geração, mas é do povo de Deus em qualquer época e em qualquer lugar, de nós conhecermos o Senhor, buscarmos as maneiras pelas quais ele age, ele responde, ele se manifesta, a parte dele, a parte do ser de Deus, a parte do desejar Deus, a parte de se relacionar com Deus. É possível que nós provemos o seu poder, tenhamos as orações respondidas, tenhamos conhecimento de Deus, tenhamos manifestações poderosas de resposta às nossas orações, a parte de um relacionamento com o ser de Deus. Então, nesta manhã, quando nós pensamos na presença de Deus, o que fica de eco para nós, ou de
pressuposto, ou de pano de fundo para nós, é o texto de Jeremias 29. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. E a coisa mais linda é que Deus responde que Ele vai deixar-se ser achado. Ele vai deixar a gente, a gente vai poder encontrá-lo. Neste salmo que nós lemos e que vamos meditar hoje, não há essa repreensão, mas a gente pode tomar como um alerta para nós de uma possível, entenda isso, uma possível espiritualidade pobre, que tem tudo de Deus, menos Ele, que fala de Deus, que trabalha com as coisas dele, que conhece Deus não no sentido do relacionamento, mas conhece Deus pela revelação que Ele deu, conhece a revelação que Deus deu, mas o relacionamento em termos de contentamento, deleite e satisfação plena no ser dele ainda pode estar aquém. Nesse sentido, se é o meu caso, se é o seu caso, se é o nosso caso, nós temos uma repreensão indireta a uma espiritualidade pobre. A uma espiritualidade, um outro autor usa o termo raquítica. Raquítica no sentido de desnutrida. Raquítica no sentido de sem vigor, sem força. Está cheio de várias coisas de Deus, coisas maravilhosas, mas vazio dele mesmo. E se está vazio de Deus, irmãos, está cheio de si. Eu posso estar cheio de mim mesmo. Você pode estar cheio de você mesmo. E às vezes, a parte de Jesus, a gente se faz mal. E a gente faz mal. A gente não consegue perceber a presença de Deus na nossa vida. Irmãos, em outras palavras, Deus está chamando o seu coração e o meu coração para a presença dele. Eu vou voltar a essa passagem, mas eu quero me lembrar aqui de Êxodo capítulo 33, quando Moisés está naquele momento do deserto e ele diz para Deus, é o seguinte: se o Senhor, a sua presença não vai com a gente, então não faz a gente subir daqui. Mais especificamente, dos versículos 10 para frente, a gente vê esse acento na passagem. Eu queria que você pensasse se a sua vida espiritual, se a minha vida espiritual, ela tem contado com a presença de Deus. Lógico que Deus garante sua presença. Mateus 28 nos lembra disso, os últimos versículos, o texto da grande comissão, 28, 29 em diante. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim, até a consumação do século, até que tudo se finalize. A gente sabe que a presença de Jesus, ela é uma certeza. O ponto não é essa certeza. Não basta apenas essa certeza. Há necessidade da gente ter dependência dessa presença, se relacionar com Deus e buscar essa presença. Essa presença, ela é supridora. Essa presença, ela é provedora para momentos de alegria e provedora de momentos de plena satisfação em Deus e também provedora para momentos de dificuldade, como a gente vai ver neste salmo. Eu preciso da presença de Deus. A questão, irmãos, não é o resultado final, a questão é se na caminhada Deus fez parte. A pergunta de Deus para nós nesta manhã é se Ele faz parte do nosso sofrimento, se Ele faz parte das conquistas. Palavra que está muito desgastada, não estou usando ela no sentido triunfalista, vazio ou de teologia de prosperidade, mas no sentido de êxitos da caminhada que o Senhor mesmo dá para a glória dele, na sua vida e na minha vida, ou momentos de dor intensa e profunda e de perdas que nós tenhamos que enfrentar. É a presença de Deus que faz a diferença, irmãos. Resultados, o mundo está cheio, mas nem todos eles, vamos parar e voltar. Em nenhum deles, às vezes, em alguns deles a gente não vai encontrar a presença de Deus, e isso faz toda a diferença. Nessa manhã, irmãos, a gente não precisa pedir coisas novas a Deus, mas a gente precisa pedir: Deus, eu preciso da tua presença aqui. Às vezes essa presença se manifesta de uma maneira singular naquele dia, naquele momento, em uma ocasião. E o nosso desejo é que isso seja batizado em forma de padrão e a gente possa dizer: faz sempre assim. Ele não faz.
Mas Ele faz às vezes. Surpreendentemente, com o objetivo, 1000 objetivos variados que nós particularmente entendemos. Mas também há necessidade na nossa vida corriqueira, cotidiana, no dia a dia, na nossa vida ordinária, na ordem do dia, da nossa rotina, a gente poder dizer, bom, ela não pode ser um sentido em si mesma. O sentido para tudo isso é o Senhor e a tua presença. Bom é saber que eu vou viver essa dificuldade ou vou provar essa alegria, mas eu quero a tua presença. Sem a tua presença, não. Então, neste salmo, nós vamos ver algumas lições da presença de Deus e a bênção que dela advém. Guarda isso. A presença de Deus e a bênção que dela advém. Então, hoje, é o momento da gente dizer, Deus, eu tenho uma vida com o Senhor, a gente costuma chamar isso, a nossa vida com Deus, de vida cristã, vida espiritual, espiritualidade, são nomes que a gente dá para a nossa caminhada com Deus. E aí a gente geralmente desenvolve a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade por meio de práticas. A meditação da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, uma vida congregacional, uma vida junto com a oração e a palavra, a disciplina do jejum. E tudo isso é muito bom, mas a questão é que junto com essas coisas, nós devemos focar, pedir que o Espírito de Deus coloque um ajuste no nosso interior, um ajuste no nosso coração, para que haja leitura, meditação, oração, vida congregacional, jejum, mas com tudo isso focado no ser de Deus, no ser do Deus triuno e na sua presença, na sua companhia, num relacionamento, na percepção aguçada da presença de Deus. Não há percepção aguçada da presença de Deus à parte da oração, à parte da palavra, à parte da vida congregacional. Mas essas coisas precisam de um foco no ser de Deus e na sua presença, para que a gente possa orar, não pelo orar, ler, não pelo ler, mas orar, ler, jejuar, congregar, se relacionar com o povo de Deus, com Deus e com o seu povo, tendo em vistas e com as vistas nele mesmo, para que a gente possa conhecê-lo mais, de uma forma mais profunda, uma forma mais pessoal e íntima, e a gente consiga assim crescer no conhecimento de Deus e crescer no relacionamento com Deus. Antes de eu pensar, eu prometo que eu vou ser bem objetivo, mas eu ainda quero fazer mais uma chamada para você. Irmãos, nós estamos vivendo, eu já tenho dito isso e me perdoe ser repetitivo, mas não é minha culpa, é uma tônica dos salmos. Ainda bem que não foi só eu que estou falando isso, mas eu lembro de uma pregação do Lucas, quando ele trouxe essa ideia, e do próprio Guilherme também, o Gui também trouxe isso. Então, isso não prova que a gente combinou alguma coisa, também não prova que a gente adotou uma tese, mas é porque é algo que salta da palavra, e que a despeito de quem fala, essa tese aparece porque ela é de Deus para mim e para você. A necessidade, irmãos, da gente ter satisfação em Deus, a necessidade da gente, para ter satisfação em Deus, buscar mais relacionamento com Deus e permitir que o Espírito de Deus gere em nós contentamento no Senhor. Contentamento no Senhor não é uma questão de entendimento só. A gente entende pela Bíblia, nosso coração, nossa mente compreende, mas quem gera isso dentro de nós, quem faz os ajustes internos, quem mexe nas nossas entranhas é o Espírito Santo, e é por isso que a gente precisa clamar a Ele. Toca o meu coração. Toca o meu coração. Eu entendi na Bíblia, mas eu preciso que o Senhor toque meu coração. E aí a gente vai buscar a presença de Deus, biblicamente, consciente, mas com o coração dizendo, eu conheço a palavra, mas o meu interior às vezes nesse ponto tem um desajuste. Eu não consigo fazer, isso é só o teu poder. Tem coisas, irmãos, que cabem ao poder de Deus, e o poder de Deus, ele está à disposição de vasos fracos, frágeis. Precisa da presença de Deus quem é fraco.
Precisa da presença de Deus quem sabe que não tem poder. Precisa da presença de Deus quem sabe que sozinho não vai fazer nada. Precisa da presença de Deus aquele que diz: eu tenho todos os recursos, mas se a tua presença não estiver aqui, eu não dou um passo, porque os recursos não garantem aquilo que eles mesmos apontam. Portanto, essa palavra, irmãos, é para tirar a gente de uma zona de conforto que, por mais que você tenha todas as coisas, ou se o teu caso é o outro extremo de você dizer: eu estou desprovido de coisas porque eu sou fraco, literalmente limitado. Hoje, para aquele que tem, para aquele que não tem, é o momento da gente dizer: pode despeito de eu ter ou não ter, eu preciso da presença de Deus, porque eu, na minha força, na minha presença, na minha existência, não garanto nada daquilo que o Evangelho aponta, nem na minha vida, nem na missão que o Senhor me deu a oportunidade, a missão dele que ele me deu a oportunidade de participar, seja na igreja ou no mundo. Portanto, meus irmãos, há poder de Deus e tem coisas que só o poder de Deus podem fazer em nós. Em nós. E é por isso que a gente precisa clamar a presença de Deus. É muito triste quando a gente vê tantas coisas perfeitas, a gente vê recursos maravilhosos, o que não é errado em si mesmo, mas a gente diz: falta a presença de Deus, falta a dependência de Deus, falta a busca por Deus, falta busca e dependência, fome e sede por Deus. Até essa fome e sede pela presença de Deus é Ele que põe dentro de nós. Portanto, se você está apático, se você está indiferente, se você diz: olha, que ponto eu cheguei, nem vontade de buscar a Deus eu tenho, busque a Deus sem vontade, porque a vontade é Ele que dá. Ele tem poder para tornar as nossas entranhas desejosas por Ele. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. A gente não levanta todos os dias dizendo: eu quero a tua presença, mas com certeza Ele manifesta o seu poder. Então eu queria colocar para você, nos primeiros 4 versículos, um primeiro aspecto da presença de Deus para a nossa vida. O primeiro aspecto da presença de Deus para a nossa vida está justamente sempre nessa relação da presença de Deus e a bênção que advém dessa presença para o povo de Deus. A primeira coisa que a gente vê aqui é o desejo ardente. É o desejo ardente pela presença de Deus. O desejo ardente pela presença de Deus e a bênção que dela advém. Conforme a gente vê nos 4 primeiros versículos. Eu vou ler novamente para vocês. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Primeira lição é que é justamente esse desejo ardente pela presença de Deus e a bênção que dela advém. A gente precisa ter essa consciência. A presença de Deus e a bênção que dela advém. O salmista está aqui espiritualmente faminto por Deus. Ele está aqui expressando isso como? Quando ele diz: a minha alma, o coração e a minha carne. É o ser inteiro dele. Tudo que ele tem. Alma, coração. São várias palavras para mostrar que ele por inteiro. Alma e coração é o interior, e carne o seu exterior, e interior e exterior mostra o ser humano integral. Ele está dizendo: o que eu sou por inteiro deseja Deus. Tem um desejo ardente e eu estou com saudade de Deus. Saudade de Deus, e aí onde é que ele, à luz do contexto, onde é que ele vai encontrar Deus naquele momento da história do povo de Deus? Alguns têm dificuldade de pontuar em que momento esse salmo foi escrito, um dos salmos dos filhos de Corá. Então, tem gente que diz: ele é um salmo antes do cativeiro, outros vão dizer: não, é um salmo depois do cativeiro. E aí, enfim, a gente não vai responder isso aqui, mas a despeito da época que ele foi escrito, a referência é o templo. É a habitação, o lugar onde Deus está. E ele está dizendo: olha, eu estou com saudade da presença de Deus
E aí tem um ponto, quando ele usa carne, alma e coração, ele por inteiro, ele está dizendo, o cerne do meu ser precisa de Deus. E aí esse é um primeiro ponto para nós. Irmãos, eu temo que às vezes a gente não deseja, o cerne do nosso ser não deseja a presença de Deus. Nos nossos dias, Satanás tem tentado atrair o cerne do nosso ser com outras coisas. É possível que o cerne do nosso ser esteja apático, indiferente, esteja oprimido, esteja obcecado. São coisas que tiram a presença de Deus do cerne do nosso ser. Com certeza, Satanás sabe usar elementos na nossa cultura, à nossa volta, na sua experiência, no seu contexto, no meu contexto, para atrair a atenção do cerne do meu ser para as minhas obsessões, para as minhas compulsões, talvez para as suas obsessões, para as suas compulsões, até mesmo para as opressões. Quando eu digo opressão, irmão, são as pressões, inclusive, potencializadas pelo maligno em circunstâncias, não é nada dentro de nós, mas algo que vem de fora e nos afeta. A Bíblia diz, lá em Efésios, que o maligno lança dardos inflamados. Dardo inflamado, a figura era bélica naquele contexto do Novo Testamento, e eram dardos, flechas que vinham com chama na ponta, e elas eram lançadas à distância para atingir o soldado lá em outro momento, à distância. E aí o recurso que ele tinha para impedir aquilo de detonar o seu coração, o seu tórax aqui, era justamente ele usar um escudo que era molhado, que tinha condições de apagar aquela chama para que aquele dardo não incendiasse os seus órgãos vitais aqui no tórax, pulmão, coração. Irmãos, há um momento em que nós precisamos parar. Hoje é o momento da gente parar e pensar e dizer, Deus, o que está no cerne do meu ser, que o Espírito Santo de Deus traga para mim e para você nessa manhã, nesta hora, quebrantamento. Quebrantamento é uma prerrogativa de Deus. Eu não posso quebrantar o meu coração. É só Ele que pode mostrar o meu coração para mim. E é só Ele que pode mostrar o seu coração para você. Mas Deus tem um grande interesse de que eu veja o meu coração e que você veja o seu coração. E nós vejamos o que está no cerne do nosso ser. Permita que o Espírito de Deus mostre para você e que eu também me torne disponível para Ele junto com você nesta manhã, à luz da palavra de Deus, para que o Espírito de Deus mostre o que está no cerne do nosso ser. O salmista está dizendo aqui, no cerne do meu ser, coração, alma e carne, tem saudade de Deus. Clama por Deus. Mas é possível que no cerne do seu ser e do meu ser não haja clamor por Deus. Haja obsessão, pressão, desespero. Haja peso, fardo. E o convite gracioso, amoroso, leve dele para nós hoje é dizer, ele quer trocar esse fardo pela presença dele. Presença e a bênção que dela advém. Eu preciso disso. Você precisa disso. Talvez seja o momento da gente dizer, Deus, de uma maneira, pela primeira vez, na minha caminhada com o Senhor, eu preciso provar a tua presença de uma forma singular, mais intensa. Não sei nem o que eu estou pedindo, mas o Senhor sabe a medida da presença que eu preciso aqui dentro. As coisas são dentro, irmãos. As coisas acontecem aqui dentro de nós, é no cerne do nosso ser. Eu sei que a gente quer a presença na circunstância, a gente quer e precisamos da presença nos desafios, nas questões externas, mas o salmista, em primeiro lugar, ele está dizendo, eu preciso do Senhor no cerne em quem eu sou. Meu ser precisa da tua presença. Olha, irmãos, é possível a gente falar de Deus e não ter a presença dele no cerne do nosso ser.
Eu posso correr esse risco e você também. Eu sempre me incluo no que eu estou dizendo para aquilo para você. E isso não é estratégia de comunicação, não. Isso aqui é verdade. A gente precisa vigiar o nosso coração. Eu preciso vigiar meu coração para que eu não fale de Deus sem tê-lo no cerne do meu ser, e você também. Quem provou a presença de Deus no ser, faz dele a sua habitação. Fala, não vou morar nas minhas obsessões, eu não vou morar nas pressões, eu não vou permitir que isso se instale no meu ser, eu não posso privar as provas, me eximir, não posso me livrar das provas, e nem tampouco, tentação, quando a gente consegue discernir, a gente foge. Mas há aquelas coisas que a gente é surpreendido no meio do caminho. E também aquelas situações em que Deus nos coloca para trazer crescimento espiritual da nossa vida. Mas aquele que provou a presença de Deus no seu ser decide, diz, nunca mais eu quero habitar em mim mesmo. Eu quero habitar no Senhor. Eu quero estar nele. Então há um movimento que ele está dizendo aqui, eu quero habitar no Senhor. Eu provei a presença dele, é nele que eu quero estar. Eu não quero estar, a gente cantou isso algumas semanas atrás aqui, eu só quero estar onde o Senhor está. A gente tem essa associação com o templo, a igreja, o culto público no domingo, mas a despeito, isso acaba. O culto é contínuo, o culto é na vida. E o desafio agora é esse degrau que a gente precisa pensar em subir, em orar pro Espírito de Deus dentro de nós. Deus, eu não quero habitar. Eu não quero habitar em mim. Eu não quero habitar no outro. Eu não quero habitar nessa circunstância, num bem material, numa alegria que é boa, que até o Senhor me deu. Eu não quero habitar nisso, eu quero habitar no Senhor. É o discernimento que o Espírito de Deus está dando para nós essa manhã. Habitar no Senhor. Onde você habita? Onde é que eu habito? Onde é que está o cerne do meu ser? Onde é que está o cerne do seu ser? Ele está dizendo, olha, quem provou a presença de Deus quer habitar no Senhor. E aí ele usa palavras que a gente já conhece. Átrio, casa, tabernáculo. O que é isso? São templo. Vamos colocar uma palavra maior que engloba todas elas. Casa de Deus, átrio, tabernáculo. Templo é o lugar onde Deus está. O átrio, o altar. É o lugar de segurança. Há um movimento, eu provo a presença de Deus no cerne do meu ser, e eu só quero habitar nele. Quero viver no altar de Deus. Salmo 43, ele diz isso. Então irei ao altar de Deus, que é minha alegria. De coração, com harpa o louvarei. Com grande alegria, para sempre. Ele retoma isso. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. É na presença de Deus que ele quer habitar. Irmãos, é lógico que isso não é locativo. Não é viver na igreja o dia inteiro. Mas essa habitação é um deslocamento do cerne do nosso ser. De coisas, de nós, de pessoas. Ou das circunstâncias da nossa vida. Para dizer, Deus, me põe no Senhor. Me põe habitando em ti. Eu tenho habitado muito em mim, nas minhas emoções, nessas circunstâncias, no terror diurno, no terror noturno, nas coisas que me assustam durante o dia, mas eu quero, apesar de todas as percepções pelos órgãos do sentido, o ouvir, o sentir, o cheiro, os olhos, o tato, como a gente viu, né, nas meditações anteriores, o barulho da perseguição, vimos na semana passada, a despeito daquilo que as captações dos teus órgãos dos sentidos trazem para dentro de você, ele diz, o cerne do meu ser, eu quero ele habitando em Deus, porque ele é a minha segurança. Eu tenho certeza que essa é uma experiência que o Espírito de Deus quer nova mesmo que você já tenha aprovado, e eu também, mas é uma agenda de oração do Espírito de Deus para você e para mim. É uma coisa que deve nos fazer ficar de joelhos diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso disso. Eu quero esse negócio aí. Eu preciso habitar no Senhor. Altar, átrio, é lugar de reconciliação.
é correr para a presença de Deus, é lugar de reconciliação com Ele e com quem é dele. Em outras palavras, o que ele está dizendo, o Deus do templo, que é algo categorizado para o povo de Deus, principalmente nesse momento, isso se estende até o Novo Testamento, mas é algo categorizado. Bom, o templo, o Deus que está lá no templo, agora ele pode dizer, Rei meu e Deus meu. Há um encurtamento, ou há uma junção das referências. Aquela referência que eu tenho de Deus no templo, eu provei isso em mim, Rei meu e Deus meu. Não tenho só uma boa referência, mas isso que está bem referenciado na palavra, está desfrutado, vivido pelo poder do Espírito dentro de nós. Deus é a minha habitação, eu habito nele. Provei a presença dele para habitar nele. Por isso, irmãos, há uma relação pessoal que ele coloca e uma bênção que advém dessa relação pela presença. Como a gente vê, versículo 4, bem-aventurado. É o abençoado, é o feliz, porque essa bênção se viu na vida dele. Aquele que habita na tua casa, louvam-te perpetuamente. Está alegre no Senhor perpetuamente. Isso não significa que não tem problema na vida, mas aquele que habita no Senhor, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. É aquele que vai para estar na habitação de Deus e vive na presença dele. Irmãos, eu quero aplicar esse primeiro ponto. O primeiro ponto é retomar a tese do sermão de hoje, que é a presença de Deus e a bênção que dela advém. A presença de Deus significa a ausência de outras coisas. Então, quais são as ausências que precisam... Quais são as ausências que a gente precisa sentir em nós? Está ausente de mim isso, aquilo. Por quê? Porque isso não combina, não conjuga com Deus, com o ser dele. A presença de Deus, ela expulsa outras coisas. Por isso que ela é poderosa. Ela expulsa outras coisas. Irmãos, esse é o nosso pedido a Deus nessa manhã. E esse é o meu pedido junto de Deus. É a minha fala das entranhas para você diante de Deus. A gente precisa buscar a presença de Deus, irmãos. Infelizmente, na nossa geração, a presença de Deus está confundida com espetáculos, às vezes, show de pirotecnia, ou com coisas que não tem nada a ver com a presença dele, com uma banalização, com, desculpa o termo, palhaçada. Mas não é por causa disso, irmãos, que a gente precisa se deixar afastar da busca. Hoje há necessidade de pedirmos a Deus que abra as nossas entranhas para Ele, para que a gente possa habitar nele e parar de habitar em outras coisas. A presença de Deus traz a sua bênção. Bem-aventurado é aquele que habita em tua casa. Onde você tem habitado? Onde eu tenho habitado? Mas há uma segunda lição nesse texto, que vai do versículo 5 até o versículo 8. Irmãos, preste bastante atenção, que meu coração fica... Eu me deleito com isso que eu estou dizendo, não é porque eu estou dizendo, porque é demais a palavra de Deus. Ela é linda demais. Irmãos, a presença de Deus e a bênção dessa presença não está só lá no templo, no altar, no átrio. A presença de Deus também alcança a gente na peregrinação, na jornada, na caminhada. Vou repetir, a presença de Deus e a bênção que dela advém também acompanham, se manifestam na trajetória, no percurso, na caminhada, na jornada, no caminho. A presença e a bênção de Deus não está só lá no altar, no átrio, no templo, mas também na trajetória.
O que significa isso? O salmista está dizendo, bom, enquanto possivelmente um judeu que vivia fora das imediações de Jerusalém, qual era por causa do calendário, ele tinha alguns momentos em que ele vinha na peregrinação para a presença de Deus em Jerusalém, mais especificamente lá no templo, com a adoração e o sacrifício e a adoração. Ao longo da trajetória, ele está dizendo, a presença de Deus acompanha. A presença de Deus faz parte da trajetória. A presença de Deus faz parte da caminhada. A presença de Deus não está restrita àquele momento no templo. A presença de Deus, ela faz parte da trajetória. E a trajetória não é fácil. A trajetória não é algo sem problema. Então vamos pensar, à luz do Salmo, algumas questões da trajetória e da presença e a bênção de Deus na caminhada. Então é um momento para a gente permitir que o Espírito de Deus traga também um diagnóstico para nós de como nós temos vivido, como tem sido a nossa caminhada, como tem sido a nossa trajetória. Aí me faz lembrar Êxodo 33, quando Moisés diz, bom, o ministério de Moisés foi um ministério no deserto, irmãos. A trajetória dele no seu ministério de condução ao povo, do povo de Deus, à terra prometida, foi um ministério no deserto. Já disse isso e é uma imagem emblemática para nós. Aquele povo foi liberto para andar no deserto até desaprender algumas coisas e aprendeu sobre o caráter e o ser de Deus, os seus atributos, para que pudessem entrar na terra de Deus com a referência de Deus muito clara. Coisa que eles não conseguiram fazer, com exceção de Josué e Caleb. Por isso, meus irmãos, aquele que passa pela presença de Deus na trajetória, na caminhada, olha o versículo 5, é aquele cuja força está em ti. Aquele que tem a presença de Deus na caminhada é aquela pessoa que vive pela força de Deus e não por si. Meu Deus, é tão simples isso, mas isso é tão desafiador para mim e para você. Viver pela força de Deus e não pela nossa. Tolice a nossa achar que a gente vai conseguir alguma coisa. Tolice a minha achar que eu vou garantir alguma coisa, seja na minha vida, no ministério, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, lá no meu trabalho, na igreja, para mim mesmo, para minha própria vida, como profissional, como crente. Tolice! Quem vive na presença de Deus e conta com a presença de Deus na caminhada, diz, Deus, eu preciso que o Senhor, a minha força, esteja em ti. Essa é uma bênção daquele que vive na presença de Deus. Ele não tem força. Não tem força. Isso é humilhante. Pois é isso que a presença de Deus faz para nós. Você não tem força. Você tem pouca força. É a teologia lá da igreja de Filadélfia. Você tem pouca força. Deus não quis humilhar. Você tem pouca força. Que bom que você tem pouca força. Mas você guardou a palavra. Você guardou a palavra e não negou meu nome. A gente vive num mundo que todo mundo quer ter força. E o Evangelho, a palavra de Deus está dizendo para nós que a caminhada do crente, para provar a bênção que vem da presença de Deus, a primeira coisa é, olha, você viva pela força de Deus. Joga a toalha. Joguemos a toalha nessa manhã e digamos, não tenho força. Não tenho força. Mas isso não significa que a gente vai parar. Isso significa que a gente vai andar pela força de Deus. Aquele que tem a presença de Deus na peregrinação, na caminhada, é aquele que tem um coração resoluto em caminhar. Versículo 5 mesmo. Cujo coração se encontra os caminhos, o quê? Aplanados. Olha, eu não tenho força, mas eu estou com o coração resoluto dessa caminhada. Eu não tenho força, mas eu vou trilhar. E não vou trilhar pela minha obstinação. Não vou trilhar pelo meu pensamento positivo. Não vou trilhar nem tão pouco porque eu desejo. Meu coração está resoluto. E a melhor explicação para esse coração resoluto é Jesus. É Jesus. Eu vou ler para você, eu vou pedir para você não vaguear. Você, por favor, fica aqui. E deixa a sua Bíblia aí no Salmo 84, mas fica ligadinho aí, por favor, porque Deus quer falar com a gente. Tá falando comigo aqui
embora olhando para essa lente, não digo que é horrorosa, que é uma bênção, mas melhor olhar para o teu olho, e não posso olhar, mas meu coração está quente aqui de falar essa palavra, ouvir junto com você a palavra de Deus. Jesus, Lucas 9, 51 em diante, Jesus vai embora para Jerusalém. Para quê, gente? Qual é a trajetória dele? Qual é a peregrinação dele? Qual é o caminho? Qual é o percurso dele? Percurso para cumprimento da missão de salvar. E como é que ele vai? Olha como o narrador conta pra gente coisas maravilhosas do coração resoluto de Jesus de trilhar esse caminho. Aconteceu que, Lucas 9:51, estou lendo. Aconteceu que ao se completarem os dias em que ele seria elevado aos céus, então o resultado final é a ascensão de Jesus. Pois é. Mas o que antecede essa ascensão, ressurreição e ascensão de Jesus? Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Meu Deus, tem mais. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Agora olha o versículo 53. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Não tem santo na história do cristianismo que se compare a isso aqui. O salmista está dizendo aqui, olha, é aquele cujo coração, o caminho está aplanado. É aquele que a gente deve olhar para Jesus e ele estava com um semblante que manifestava a resolução interna do que? Eu vou para Jerusalém. E ele ia ser pego de surpresa com os percalços dessa trajetória? De jeito nenhum. Ele já sabia o fim desde o começo. Mas ele está ali com o coração resoluto para trilhar. Irmãos, poderoso é Jesus, santo é Jesus. Eu não sou, você também não. Mas a gente pode sonhar com a presença de Jesus dentro de nós, na caminhada, gerando em nós um coração que conta com a força de Deus e que é um coração resoluto para dizer, eu vou trilhar na força do Senhor. Como Jesus trilhou o caminho em direção à cruz, em obediência à morte, à vontade de Deus, que era morte de cruz, no poder do Espírito, o Espírito de Deus tem poder. Ele paira sobre a palavra de Deus para gerar Jesus na sua vida e na minha vida, para que a gente tenha esse coração aplanado, esse coração como o de Jesus, ao ponto das pessoas olharem para ele e dizer, meu Deus, mas ele está indo para Jerusalém, e o semblante dele mostra, exterioriza aquilo que está dentro dele. Manter o coração resoluto. Não é porque você não tem força que você vai desistir. Não é porque eu tenho força que eu vou desistir. É não ter força mesmo, porque se a gente tiver força, aí a gente não conta com a presença de Deus. Mas não ter força é depender e buscar a presença de Deus. É clamar ao Senhor e dizer, eu tenho pouca força, nenhuma força, mas eu tenho um coração resoluto. Eu não quero me desviar do caminho. Eu não quero fugir do problema. Eu também não quero enfrentar o problema com a minha força. Eu não quero agir por mim, porque a minha ação não edifica. As minhas atitudes não edificam, mas a presença de Jesus na minha vida me dá força para suportar. Ele estava decidido a ir para Jerusalém. Enfrentar a adversidade, irmãos. Enfrentar a adversidade na caminhada com uma fé inabalável no Senhor, não em nós. Versículo 6 mostra que na caminhada, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Na caminhada você vai enfrentar lugares áridos. O povo de Deus e Moisés enfrentaram a aridez do deserto. Isso está aqui, vai acontecer. Vai acontecer para mim e para você. Você vai enfrentar a adversidade na caminhada. Esses lugares áridos são aspectos, lugares e momentos de aridez na nossa caminhada
Mas para fazer um manancial, é necessário a gente receber a aridez na certeza de que haverá água, e a água viva é o Senhor. Se você quiser ver manancial de água viva, que o deserto se converta a água viva, a saúde, a alegria da aridez da situação, dos lugares e dos momentos em que Deus te colocou e me colocou, nos tem permitido passar esse refrigério, irmãos. A água tranquila é Ele. É Ele. É Ele. Quantas vezes eu já quis dizer para Deus, não, eu quero que isso acabe. E Ele diz, não vai acabar. Mas você vai provar refrigério. Você vai ter deleite. Você vai beber água e não vai ter sede. E esse refrigério, esse deleite, a água, é Deus. E quando a gente prova Deus na caminhada, como nosso refrigério, como a gente vê no versículo 7 e no 8, vão indo, de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles vão indo. Como Jesus foi com o coração resoluto para Jerusalém. De força em força, que não era deles. É a força do Senhor. Mas vai indo, de força em força. E aparece diante de Deus. Deus se revela. Consegue mais força. Esse de força em força é porque a força é crescente. Vai conseguindo mais força e vai desfrutando o diálogo, o relacionamento com Deus, e essa força crescente faz a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Em Sião, no caso da peregrinação, Jesus na cruz. Jesus precisava ir para a cruz e ele foi de força em força, na presença de Deus. Eu fico tocado porque eu preciso, e acredito que você sabe que Deus sabe onde é que você precisa chegar, mas Deus não quer que a gente só chegue. Ele está preocupado com o percurso. E aí eu fico pensando, se eu permito o Espírito de Deus, se você permite o Espírito de Deus de força em força, na experiência crescente com a presença de Deus, a gente poder dizer, eu estou chegando no alvo que o Senhor mesmo estabeleceu, não é coisa da minha cabeça, algo que o Senhor estabeleceu e que o Senhor apresentou, e o Senhor mesmo deu poder e força para que eu pudesse chegar ao Senhor a glória. Irmãos, Deus não nos quer parados, Deus não nos quer abandonando a caminhada, mas Deus nos quer firmes. Na nossa geração, me desculpe ser tão direto assim, com amor, eu quero dizer isso. O diabo tem posto na nossa cabeça que servir a Deus é difícil demais, não há alegria nenhuma em servir a Deus. Portanto, olha, quer saber? Isso foi coisa do passado. Ou a gente serve a Deus com as motivações erradas. Nem com a motivação errada e nem parar de servir para mostrar, pensando que é difícil demais ou que isso fez parte da nossa vida no passado. A vocação e o chamado, irmãos, são para sempre e acompanham a vida do servo de Deus, de um crente, em todas as fases da vida dele. No vigor da juventude, na sabedoria da vida adulta, no limite físico da velhice, mas com a sabedoria acumulada pelas experiências e pelos erros e pelas experiências tidas com Deus. É possível hoje que a gente precisa parar hoje e dizer, Deus, como tem sido a minha peregrinação? Há momentos e há servos de Deus que pararam, perderam o coração resoluto. Perderam o coração resoluto. Não, não vou. Eu não vou nessa trajetória. Satanás tenta o nosso coração para a gente parar na trajetória.
Mas Jesus Cristo, quando sabia que era o momento dele ir para a cruz, meu Deus, isso é poder de Deus, ele disse, é hora de ir. E ele foi com esse coração resoluto. Um coração resoluto não é um coração orgulhoso. Não é aquele coração que diz, dá licença que eu consigo. Não. É um coração que teme. É um coração que diz, está resolvido, eu quero viver. Mas eu preciso do poder de Deus. É um coração crente. É um coração que diz, eu não posso desistir da trajetória. Mas eu preciso de ir de força em força. Eu preciso ter força em Deus. Irmão, se Deus disse isso na palavra, Ele vai cumprir na sua vida, na minha vida. Não entenda isso como coisa triunfalista. Mas é a palavra. Então, no percurso que Deus colocou, no percurso da vida cristã, andarmos no caminho que é Jesus, que a gente pare hoje e diga, não quero andar na minha força, mas também não quero andar sem coração resoluto. Eu quero a presença e a bênção de Deus, que dela advém, para que eu vá de força em força e chegue onde Ele quer que o Filho dele chegue na minha vida. Terceira e última chamada para a presença de Deus está nos versículos 9 até o último versículo, que é o 12. É que a presença de Deus, ela é contínua. Primeiro, a presença de Deus nele, Ele é o templo, no templo, o lugar onde Ele está. Depois, a nossa caminhada. E também a gente ter essa promessa de que ela é uma presença contínua. Por causa de quem? No caso deles aqui era o rei. Mas para nós que temos o advento de Jesus, por causa do Filho de Deus, o nosso rei. Ele, o rei deste reino, o reino de Deus, implantado dentro de nós. Ele é o Filho ungido, capacitado. E é por isso que a presença de Deus, que é o Filho dele vivendo em nós, é o nosso descanso. Presença contínua, irmãos, a despeito das dificuldades da aridez da nossa volta na trajetória, é possível ter descanso. Quando ele disse isso para Moisés no Êxodo 33, ele diz, olha, a minha presença vai com você e eu te darei descanso. Irmãos, descanso no deserto. O descanso é a presença de Deus, é troca de fardo. É você dizer, Deus, eu teria todos os motivos para exaustão, eu teria todos os motivos para o desespero. Deserto é um lugar de exaustão, é um lugar seco, é um lugar de não recursos. E Deus está dizendo para ele, você vai pastorear essas ovelhas aqui no deserto, e a minha presença vai ser com você, e eu vou te dar descanso. Há uma presença contínua, a presença contínua de Jesus na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, conforme a instrução da palavra, é descanso para o povo de Deus. E é por isso que a gente precisa ler Hebreus capítulo 4. Eu vou ler para você Hebreus capítulo 4, por favor, novamente, enquanto eu procuro aqui, devia ter deixado o marca-página, mas não deixei. Você fica ligado, porque diz assim, Hebreus 4, olha aqui, refrigério para a nossa alma. 14 em diante. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhante, mas sem pecado. Primeiro, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meu Deus, isso é muita coisa. Achar graça para um momento oportuno. Meu Deus, tenho certeza que um servo de Deus, um filho de Deus que queira viver Jesus, vai passar por situações de aperto na vida, mas a palavra de Deus está dizendo que para essas pessoas, o crente, ele pode, nesse momento de dificuldade, encontrar descanso na presença de Deus.
por causa do Rei Jesus. O Rei Jesus é a presença contínua. É casa de Deus contínua, atrelada ao rei deste reino que é Jesus. Ele que foi ungido, ele que foi escolhido e capacitado por Deus para nos dar a garantia de acesso à presença de Deus, e não apenas garantir acesso, mas ele mesmo quer estar presente na nossa vida. A fonte, irmãos, do genuíno manancial é o Senhor. A fonte do genuíno manancial para a sua vida é o Senhor e não as bênçãos dele. Por isso que eu volto a dizer, o quem e não o como ele faz. Ele faz, irmãos. O como é maravilhoso. E a gente fica, oh meu Deus, que coisa linda. Faz de novo, repete. Mas antes do como, tem o quem. A fonte de genuíno manancial é o Senhor. A presença de Deus. Deus é esse lugar. Olha, eu tô mais por dentro das músicas antigas, mas tem uma música que eu não sei quão nova ela é, e eu vou ler, que eu não sei nem quem me perdoe a autoria aí, mas eu vou citar porque ela tem uma coisa interessante. Diz assim: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é o Senhor. A última estrofe. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, não os nossos sonhos, mas a vontade de Deus. Coração resoluto em ir para a cruz. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é o Senhor. O Senhor é sol e escudo, ele diz. Ele dá graça e glória. Sol e escudo é luz, direção, ele ensina o caminho e ele protege dos perigos. Esse lugar é o Senhor. Habitar no Senhor. Ele é fonte de felicidade, de alegria para o povo de Deus e não as circunstâncias. Irmãos, ele diz que os retos do coração não é reto no modo somente, mas reto no coração porque é motivação. Tem motivação santa para o que faz, para o que fala. Esse que tem motivação santa, reta, que reflete Jesus, prova misericórdia salvífica ao longo da caminhada. Não é abençoado porque é bom, porque faz tudo certinho, porque é santão. A gente é santo, né? Santão é o uso errado que a gente faz da palavra às vezes. Não é isso. Ele não é abençoado por causa disso. Ele é abençoado porque ele confia no Senhor. O último versículo desse salmo diz isso: bem-aventurado, é abençoado aquele que põe confiança em Deus. O ato de não confiar em Deus, irmãos, faz a gente agir por nós. E todas as vezes que a gente age por nós, a gente se estraga. A gente se estraga. Todas as vezes que eu coloco a confiança de Deus em Deus de lado, não conto com a força dele, não descanso que ele sabe dos meus problemas mais do que eu mesmo. Outras coisas a gente passa a habitar em outras coisas que não no Senhor. Essa manhã Deus está nos chamando para a gente dizer: esse lugar é o Senhor. Quão maravilhosa é a presença de Deus. Ela não está presa, não. Ela está à nossa disposição, é agradável. É uma experiência de libertação da gente mesmo. E é uma experiência de apreensão de Jesus na nossa vida. Vamos clamar a presença de Deus e orar firmemente como Moisés: se o Senhor não vai comigo, não me faça subir daqui. E ouvir Deus dizer: a minha presença vai com você e eu te darei descanso. Moisés antes pergunta: quem que o Senhor vai... Como é que o Senhor quer que eu leve esse povo se o Senhor não me deu a conhecer quem vai comigo? Deus está dizendo: não importa quem vai com você, eu vou. A minha presença vai.
Às vezes o nosso foco está em ninguém faz, o outro faz, ou né, aquela síndrome do profeta, só eu fiz. E Deus fala, calma, eu reservei gente lá para mim, que também não se dobrou não, você não viu, mas eu fiz. Isso, eu sei. Agora, o que é que você está fazendo aqui? Irmãos, hoje é o momento da gente dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Senhor, Deus é a nossa maior necessidade. E que a gente permita que o Espírito de Deus quebrante o nosso coração. A começar em mim. Desejo muito dobrar os joelhos do meu coração diante dele e dizer, preciso da tua presença. Dá-me um coração resoluto para peregrinar. Como é o coração de Jesus quando foi para Jerusalém, para a cruz. Porque ele sabia da glória, a glória final. Que a glória de Deus seja o nosso alvo. E a gente sabe que nesse caminho a gente passa pela cruz. Mas que haja um coração resoluto e que a gente vá de força em força, na força do Senhor. Crescendo na presença de Deus. E a força do Senhor vai nos levar para a glória dele. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, oh Deus, que palavra linda, a tua palavra. Apesar da limitação minha de linguagem, minha limitação de colocação, Senhor Deus, das teses, dos argumentos, isso mostra a diferença daquele que fala e do conteúdo que disse. Só de ler a tua palavra, Deus, teu Espírito, ele tem liberdade para iluminar nossa mente e nos fazer compreender o Senhor como o Senhor se revelou. Deus, e nessa manhã o Senhor nos chama para a gente habitar no Senhor. Aquele que provou a tua presença habita no Senhor, e habitar no Senhor é ter segurança. Essa é a bênção que advém da tua presença. Livra-nos de habitar em nós. Livra-nos do nosso interior, o cerne do nosso ser, estar habitado por outras coisas, seduzido, inquieto, perturbado por outras coisas. O que precisamos, ó Deus, é habitar em Ti, nosso lugar de descanso. Esse lugar é o Senhor. Deus, a nossa trajetória é marcada por aridez. A nossa trajetória é marcada por perigos. Mas bom é ler a palavra que diz que o Senhor nos faz passar pelo vale árido. Mas mesmo passando pelo vale árido, a tua presença e a confiança nas tuas promessas, Senhor Deus, nos fazem provar o Senhor como nosso manancial na aridez da circunstância. Dá essa experiência para nós, para o teu povo. O Senhor é sol e escudo. O Senhor dá graça no momento oportuno, nos momentos de cilada, perigo, tentação. Prova, Senhor Deus. Da vida debaixo do sol, Senhor, dá graça. No momento certo, oportuno de sofrimento que teu povo enfrenta, nós clamamos ao Senhor um coração resoluto. Visita os corações que desistiram, visita os corações que querem seguir numa motivação ou com os recursos errados. Ó Deus, que haja Jesus em mim e em nós, para poder a gente ter um coração resoluto, decidido a ir para a cruz, sabendo que a glória, ela se seguirá na cruz. Fortalece, Senhor Deus, o teu povo. Dá-nos experiências com a tua presença. Traz, Senhor Deus, para nós profundidade no relacionamento contigo. Alcança-nos, ó Deus. Nós precisamos de ti em nome de Jesus. Amém. Amém.